Bom, apareceu aqui para mim. Vou começar a gravar a apresentação, né? Bom dia a todos vocês. Eu vou pular a parte das apresentações, né? Porque a gente já está 6 meses aí conversando, então acho que vocês já me conhecem. Eu tinha entendido que a parte de apresentação de hoje iria estar abrangendo todos os projetos feitos, então eu acabei fazendo um pouquinho mais, mas eu vou pular essa parte da transformada de rol para ir direto para a parte de reconhecimento facial, né? E aqui eu fiz a maior parte do código utilizando o Google Colab e o meu computador, né? E infelizmente eu não consegui fazer uma apresentação de slides, então o que eu vou estar fazendo é estar variando entre o código que foi desenvolvido aqui no Google Colab e o meu relatório, né? Então, vou apresentar um pouquinho com base no relatório que eu fiz para vocês. Tudo bem? Se a fonte não tiver num tamanho adequado aí, vocês me avisam que eu posso estar dando mais um. A primeira parte aqui é a parte de dataset. Assim como a maioria de vocês, eu estive utilizando o dataset da Airface, né? Aquela que foi disponibilizada pelo professor. A gente tem no dataset oficial, entrando aqui nesse link, né? Tudo mais, a gente consegue ter mais imagens, né? Se eu não me engano, esse dataset esteve crescendo no decorrer dos anos, mas o que eu estive utilizando aqui, ele teve 136 pessoas, 26 classes aí ou poses, né, diferentes para cada uma das pessoas, e essas são definidas aqui embaixo, né? Então, é um dataset bem grande. O total daqui foi disponibilizado e que eu acabei utilizando tinha 3.257 imagens. Isso para a face inteira. Depois, assim como o Bruno, eu também utilizei do mesmo, da mesma biblioteca de MTCNN, e é legal, ela faz aquela detecção padrão dos olhos, do nariz, dos cantos da boca e da face por inteiro, né? Coloca um bounding box. Ela está disponível também lá para projetos que utilizam Python, que foi o meu caso. Então, está de fácil acesso para todo mundo. Inclusive, eles colocam uma tabelinha de desempenho aqui, que foi feita por um Core i7. No meu caso, como eu passei as 3.000 imagens, ele acabou demorando mais ou menos 3 horas e 15, sendo que eu dividi isso em 3 dias. Talvez pelo meu computador não ter nem placa de vídeo, já tenha uma influência negativa quanto a isso, né? E aí, eu consegui detectar com o MTCNN menos imagens do que a gente tinha no dataset por inteiro. O Alex chegou a comentar sobre isso e realmente acontece, né? Sendo que as imagens que eu mais detectei foram as de label 2, 3, 4 e 5, que são aquelas fotos que sorrindo, com raiva, gritando e com luz do lado direito. Essas foram as classes que foram mais detectadas para as fotos de homens, né? Porque o dataset compreende tanto homens quanto mulheres. E aí eu tive 76 imagens dessa classe aqui. Então a gente pode observar, isso aqui é um tratamento da MTCNN, né? Coloca os bounding box e os pontos nos olhos, nariz e boca, como eu havia dito. As classes que foram detectadas foram essas, né? Sorrindo, com raiva, gritando e com a luz ao lado direito. No caso das mulheres, as fotos que mais foram detectadas foram essas que foram sorrindo, né? Eu acabei não colocando aqui o número de fotos que foram detectadas, mas foi por volta de 70 também. Por outro lado, a gente teve uma dificuldade maior ao fazer a detecção dessas classes aqui, né, desses labels, que são de 27 e 26, sendo que as de 20 e as de 7 são iguais, tendo uma variação de dias, né? Então, elas foram tiradas 14 dias após a primeira foto, e elas são as fotos de iluminação na face toda,
E a outra que teve uma dificuldade foi essa com o cachecol e a luz do lado esquerdo, né? Foram as que menos foram detectadas. Para as mulheres foi algo muito semelhante, o que acabou invertendo aí é que a de label 26 foram menos detectadas, né? E depois a gente teve aquela variação de 7 e 20. Para fazer o trabalho. E depois, vale dizer, né, que depois de ter detectado, consegui detectar 2.955 faces, elas foram padronizadas para a entrada da VGG, assim como o Alex também fez, que foi de 224 por 224, e aí eu comecei a usar alguns modelos, né? Comecei a usar o LBP juntamente com o SVM para poder fazer a detecção. Essa parte do funcionamento acho que vocês já conhecem, né? Então a gente define o pixel central, faz uma convolução, né? E vai definindo o pixel central como linear e depois faz essa binarização dos demais que estão em volta, né? Quando for menor ou igual, ele acaba sendo trocado para 1 e, do contrário, ele recebe 0. Importante que a gente sempre tenha um sentido a seguir, sendo ele horário ou anti-horário, e uma posição inicial e final. Então, se no primeiro filtro que eu faço, né, o primeiro kernel que eu coloco lá, a posição inicial é essa, no final também tem que ser essa, tem que rodar sempre para o mesmo lado e na mesma ordem, né? Fica claro aqui nessa imagem. A gente guarda depois em um vetor de 8 bits e por fim, se você estiver usando uma vizinhança de 8, claro, e por fim a gente transforma aquilo para um valor decimal. No experimento que eu fiz, a gente tem essa imagem aqui para poder estar representando, então transformei, aqui já, como vocês já podem ver, ela está em 224 por 224, faço as convoluções, aplico a binarização, e aí no final, com a biblioteca sklearning me dá um histograma de output. E é exatamente esse histograma, né? Eu faço um reshape nele, e é nesse histograma que a SVM aplica. Não sei se eu falei SVG, se eu falei desculpa, mas é SVM, né? Que é Support Vector Machine. Vou mostrar um pouquinho do código aqui. Essa parte eu já falei, então vou acabar passando mais rápido. Primeiramente, que eu faço o import das bibliotecas. Depois eu pego o dataset RFace, né? Eu baixo daquele link que o Nilceu acabou passando para a gente, faço o download dele aqui e monto uma estrutura de pastas que vá compreender o que eu preciso, né? Depois eu seto alguns caminhos aqui, então eu faço a divisão para a parte dos experimentos que eu vou fazer na Arface, só com a parte ocular, e com as equalizações que eu também estive aplicando. Depois eu faço a detecção da MTCNN, o código está aqui, mas nesse caso, como aqui no Google Colab estava dando uma travada, né, e demorava aquele tempo todo, 3 horas, eu acabei subindo uma pasta, né, já zipada, e faço download dela. Aqui é a parte de divisão de dataset, vou pular aqui para a LBP que eu estive falando para vocês. Basicamente, aqui eu faço treinamento, né? Então, faço LBP com 40 pontos, uma vizinhança de 8. Essa parte de pontos eu vou estar mostrando já para vocês. Transformo a imagem em escala de cinza, pego o histograma dela e aplico para o SVM está fazendo o aprendizado aqui, né, do fit. Bom, depois de ter feito isso aqui, com o dataset sendo dividido 80% para treino e 20% para testes, eu tive 296 imagens para teste, sendo que
ele acertou 27, errou 222, né? De modo geral, eu não achei que nenhum dos resultados foi muito bom, né? Talvez eu deveria fazer mais testes ou mudar umas questões de arquitetura, mas eu acabei tendo pouco tempo para fazer isso. Outra questão de arquitetura que eu utilizei também foi a BGG Face. Ela tem algumas variações já, tanto é que hoje a gente tem a BGG Face 2. E o que muda, né, da BGG Face 1 para 2, primeiro o tanto de imagens que foi utilizado para o treinamento delas, e também a arquitetura que ela usa. A VGG Face 1, né, que é a mais comum, ela usa a VGG 16 como arquitetura. E essa daqui, a VGG Face 2, ela usa a ResNet 50, e é bem fácil também de estar definindo isso. Vou mostrar aqui no código. Um ponto também de destaque é que o output da VGG Face 2, por natureza, tem um monte de celebridade que ela foi treinada, né? Ela solta como output. Então, o que eu acabei fazendo aqui foi retirar o último, eu fiz uma alteração, né? Eu usei essa questão do transfer learning. Eu peguei já a VGG pronta e também fiz o treinamento dela, né? Defini um modelo aqui, então eu pego o modelo pronto, eu tiro a última das camadas dela, que tem esse output das celebridades, aplico alguns passos como o Global Average Pooling, e aí eu vou mostrar aqui nas imagens para estar facilitando o entendimento. Basicamente, eu faço uma média em todas as três camadas da entrada aqui, né? Em todas as dimensões da entrada aqui. E aí a gente tem um valorzinho só por camada. E depois de fazer isso, eu acabei aplicando duas camadas densas, que são uma delas, a primeira teve 256 nós, a segunda 299. Por fim, eu aplico um dropout de 20% dos neurônios, né? Então, eu basicamente elimino aqui alguns dos neurônios para não ter overfitting e coloco outra camada densa com o tanto de output que eu teria, né? Que no caso seria 136 ou 135, se eu não me engano. Tudo isso que eu falei está sendo definido aqui e no final eu acabo fazendo um fitting dela aqui. Eu fiz com 5 épocas, mas para poder ter todos os outputs aqui no notebook, acabei colocando 2, até porque eu não vi tanta evolução no decorrer do treinamento das épocas, né? Então, basicamente foi isso, essa configuração que eu usei para a VGG Face. O modelo dela, por inteiro, pode ser visto também, eu tenho um output dele, só que como ele é muito grande, eu acabei cortando, deixando só essas últimas camadas que eu comentei, né? Então, aqui a gente tem a de Global Average Pooling, duas camadas densas, a parte do dropout, e, por fim, ele solta o output aqui com as porcentagens de C cada valor. Infelizmente, o acerto dela, né, foi menor ainda do que o modelo de SVM com a LBP. Eu tive só cinco acertos, né, e errei 291 das imagens. Aqui a classe, se escrevi errado, seria amostras, né. Depois eu apliquei esse mesmo teste para os descritores oculares, sendo que aqui eu pulei aquela parte de detectar com a MTCNN, já peguei as imagens detectadas, né, que também estava disponível foi disponibilizada pelo professor. Aqui eu tinha mesmo fazendo aquela divisão de 80-20, eu tinha um dataset maior, né, então eu teria 5.211 imagens para teste, e
eu fiz aqui para a parte de, perdão, 5.211 imagens para a parte de treino, e para a parte de teste eu teria 652. E aqui ela acertou 135 de 517. Aquela questão de pontos, vocês já viram também no slide do Alex, seria isso aqui. Então, eu defino quantos pontos eu quero ter dentro da vizinhança, né? É legal que eu consigo ter uma vizinhança circular aqui e posso ter uma especificidade maior se eu colocar mais pontos. No meu caso, eu coloquei como se fosse 5 pontos para cada pixel da imagem. Na VGG Face, o treino estava demorando bastante, né? Então, demorava mais ou menos 50 minutos para poder ser realizado, isso no Google Colab. E o acerto dela foi ainda menor, com 4 acertos e 648 erros, né? Isso aí deu 0,61 se fosse ver comparado com a base toda. Deixa eu passar para cá para mostrar um pouquinho disso, tudo que eu falei, né? Eu quero ir direto nos outputs, porque creio que será melhor para nós. Então, aqui eu tenho algumas métricas. E isso aqui, eu vou estar falando já já. O output foi foi negativo, né? Então, eu acabei que não tive as curvas CMC aqui para estar mostrando. Aqui o Precision Recall, né? A gente teve um valor muito baixo também desde o começo. Então, na verdade, o que eu queria seria o contrário disso aqui, né? E aqui é a curva ROC, com uma área de 57%. Isso aqui eu acho que eu vou mostrar por aqui, que dá para ter uma noção maior. Eu estive falando aqui um pouquinho sobre o que é precisão e revocação. Aqui eu errei, seria R no lugar de P, mas coloco como são definidas essas métricas. Aqui, como eu mostrei, esses aqui são os valores do LBP. Essa é para a parte ocular e essa é para a parte só da face inteira, né? Então, todos são bem baixos, são resultados que não foram tão bons. Não foram bons, na verdade, né? E essa daqui é a parte para VGG Face 2, né? Que eu estive utilizando também. Tive os baixos resultados. E aqui está a Average Precision, que foi basicamente as mesmas, mas foram muito baixas, né? O F-Measure, eu também tive calculando. Para a parte de LBP, eu tive 0,25 e 0,16, né? Sendo que essa foi para a parte da face como um todo, e essa daqui para a parte ocular. Respectivamente, tive aqui a parte utilizando a VGG Face, são esses os valores. Quando a gente vai falar de curva ROC, a gente pode falar de 4 situações, sendo que elas, para poder formar elas, normalmente você usa o True Positive Receiver, né, que é o verdadeiro positivo, e o False Positive Receiver, que é o falso positivo também. Quando essas classes estão totalmente separadas, né, quando essas medidas estão totalmente separadas, você tem uma curva perfeita aqui, né, muito próxima dos eixos Y e o contrário do X aqui, né, que seria aqui no teto. A outra situação seria quando a gente tem uma interpolação entre elas, né, ainda aqui embaixo, aqui, no caso, ao C de 70%, com essas medidas a gente tem o falso negativo e o falso positivo presente. Outra seria, eu diria que a pior das situações, que é quando o ALC é próximo de 50 e a gente tem uma confusão das classes, né? Então, a gente não tem uma distinção bem feita entre as classes, e infelizmente a maioria dos testes aqui ficou próximo de 50%, e a última é quando ela faz a troca, né? Então,
o true negativo vem para o lado do true positive e vice-versa. No caso dos testes realizados, todas as curvas estiveram bem próximas de 50%, né? Teve algumas que foram inferior. E aqui está a parte do LBP, na vertical aqui, e aqui a parte do VGG. Aqui teve maior destaque nas curvas ROP, foi o LBP só ocular, né? Onde ele tem aqui no começo ele sobe bem a curva, mas depois acaba ficando atrapalhando o finalzinho aqui, né? Um terço dele foi até que bom. Isso. Por fim, a gente tem o CMC, que trabalha com o rank e a taxa de reconhecimento. Como vocês podem ver aqui, a maioria dos casos foi bem negativo, então acabou que não gerou nem as métricas. Alguns outros, essas classes aqui eu coloquei para dar um output randômico, né? Uma classe randômica, 5 classes randômicas. E algumas a gente vê aqui, no rank 15, ele tendo um pouquinho, mais menos que 20% ainda de reconhecimento. E esse aqui seria uma curva que seria legal de ter, um gráfico legal de visualização. Coloquei aqui mais para exemplificar, para não ter esses gráficos pobres aqui, né? Por fim, próximo do fim, né, a gente tem o Equal Error Rate, também foi uma métrica que eu estive pegando. Aqui são os valores da LBP facial, ocular, a VGG facial e ocular. Esses são os Equal Error Rate. Para poder fazer ele, normalmente você usa o FAR e o FRR, que é a falta aceitação e a falta rejeição. Depois aqui, outra parte do projeto seria a aplicação para as faces neutras, né, de filtros. Eu não tive fazendo isso para as faces neutras, porque senão ia dar muito pouca face, mas apliquei em todas as imagens que foram detectadas pelo MTCMN, e aqui a gente tem a diferença, né, da imagem equalizada. Fiz aquela transformação, como a imagem está em RGB, para HSV, e depois acabei voltando. E aqui está uma diferença entre uma imagem original e equalizada. Infelizmente, a gente não teve nenhuma melhora significativa quanto aos indicadores aqui, né, como os senhores podem observar. E aqui a gente tem que acertou 74 de 296, né, tendo 25% de acerto aí, o F1 igual a 0,25, e depois isso aqui para SVM, né, facial inteira. Depois, para a parte de ocular, a gente tem 104 acertos de 652 amostras, tendo 16%, um F1 baixo aqui também. E depois a gente tem a parte da VGG, com um acerto das 296 amostras, que é muito ruim, e 0,033, 0,3 aqui por cento de acerto, um F1 extremamente baixo também. Na parte ocular, a gente teve 0,3 de acerto e é muito semelhante, né, esses dois resultados, são muito semelhantes, tanto da face inteira como só da parte ocular. As curvas ROC para a parte de LBP da imagem equalizada foram essas, que a gente teve um avanço, né, para 72%, só na região ocular, ou 72% de área, né, 72% de área. Essas aqui são a parte utilizando a VGG, todas elas também estão por volta de 50%, então a gente não tem uma distinção bem feita. E depois, o último dos passos seria a parte de autenticação, onde tem aquela parte de triple loss, né, que o modelo tem que aprender as distâncias, tentando aumentar a distância entre uma imagem âncora, uma amostra âncora e uma negativa, que é o que acontece aqui, e diminuir a imagem, diminuir a distância entre uma amostra âncora e uma amostra positiva, que é o que acontece aqui, né?
Eu não consegui fazer a parte de redes siamesas, não cheguei lá, mas eu consegui também utilizar a distância de cosseno para avaliar a distâncias e ver se as faces correspondem ou não, né? Então aqui a gente tem um output que demonstra duas faces diferentes, tendo uma distância grande entre elas. Coloquei um limiar de 500, de 0,5 aqui, e quando fosse maior que o linear, elas não correspondiam. Então a gente tem aqui um caso de acerto, né, onde duas imagens, duas pessoas são realmente pessoas diferentes. Aqui a gente tem um caso onde duas pessoas diferentes ela considera como positivo, né, a distância de cosseno não foi tão grande. E por fim a gente tem duas pessoas que realmente são a mesma pessoa, né, que seria aqui esse 001, 001, sendo correspondidas com uma distância de cosseno baixa. Vou passar aqui um overview sobre o que foi desenvolvido, até porque eu já mostrei a maioria dos gráficos, dos outputs aqui. Uma coisa que vale dizer também é que aqui, ó, tá o caso onde eu coloquei só para duas épocas, né? Vocês podem ver que a acurácia dela aqui desde da primeira época foi muito baixa. Uma coisa que daria para dizer também é que na hora de fazer essas comparações entre a genuína e a impostora, eu já passava um modelo, fazia a predição dos dois, e aí eu verificava a distância de cosseno entre as duas predições, né, para falar se uma face era genuína ou impostura. Esse código aqui provavelmente vai executar em qualquer computador, já que tem aquela questão de arquitetura de pastas, né? E eles foram disponibilizados, todos os testes, né? Tudo que foi feito aqui, no GitLab, que eu vou estar mostrando para vocês já já. Mas basicamente o que eu fiz foi isso, né? Então aqui, ó, para fazer o último desses passos que eu falei, eu passo o modelo que eu quero verificar, coloquei duas imagens randômicas aqui, mas a gente tem a opção de passar elas como parâmetro, e aqui elas fazem a verificação, né? Um exemplo está aqui de output, que mostra que as faces são correspondentes ou não, né? Esse foi o meu trabalho aí, que eu estive desenvolvendo. Muito obrigado pela atenção, senhores. E é isso aí. Tá ok, Lucas. Eu vou interromper a gravação, então. Tudo bem. O código está aqui, ó, do GitHub.